Olá, turminha, tudo jóia? Hoje nós vamos continuar falando de pronomes, mas hoje nós vamos falar de um outro grupo de pronomes. Nós já falamos dos pronomes pessoais do caso reto e hoje nós vamos falar dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles não são muito utilizados na nossa forma corriqueira, no nosso dia a dia, né? Nós não utilizamos muito. E a gente acaba utilizando o pronome pessoal do caso reto no lugar dele de forma um pouquinho errada. Mas agora, com essas dicas de hoje, eu tenho certeza que você vai mudar um pouquinho e algumas palavras, em algumas situações, você vai utilizar o pronome pessoal no caso oblíquo. Quer saber como? Então, vem comigo que você vai ver que é mole mole. Bom, facinho, facinho, rapidinho de você entender e rapidinho de estudar. Então, hoje nós vamos falar dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Antes, vamos lembrar um pouquinho? Vamos lembrar um pouquinho o que é pronome? Bom, antes de mais nada, a gente vai lembrar que nós vamos estudar no decorrer de tudo 10 classes gramaticais, certo? E você já estudou várias delas. Hoje nós vamos nos concentrar no pronome. Feito? E o que é pronome mesmo? Olha, o próprio nome do pronome já diz. É uma palavra que vai substituir ou acompanhar, né, um nome, um substantivo. Lembram? Lembrando que substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, seres vivos ou os elementos não vivos, certo? Tranquilo, né? Isso você já também se lembra facinho. Bom, olha outro exemplo aqui, ó. A raposa está feliz. Quem está feliz? A raposa. Eu posso substituir a raposa por um pronome. Ao invés de eu falar dela e repetir várias vezes a raposa, 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 eu posso substituir por um nome. E essa palavra, esse nome que eu vou substituir, se chama pronome. Qual o pronome que eu poderia utilizar para substituir a raposa? Ela. Ela está feliz. Então, se eu estou falando da raposa, eu não preciso repetir o tempo inteiro a raposa, a raposa. Eu posso substituir por um pronome. No caso, ela, um pronome pessoal do caso reto, que você já aprendeu. Olha aqui agora. As crianças brincam. Mas as crianças não brincam só. As crianças se divertem. Ao invés de eu repetir novamente as crianças, eu não posso substituir por um pronome? Claro que eu posso. A conversa, o texto fica muito mais culto e muito mais correto. Então, ao invés de eu repetir novamente as crianças, eu substituo por um pronome. E no caso, o pronome correto seria elas, que é um pronome pessoal do caso reto também. Terceira pessoa do plural, né? Claro que você lembrou. Então, pessoal, nós vamos estudar os pronomes pessoais, que você já sabe que nós temos 3 grupos. Um é o caso reto, que você já estudou, o outro é do caso oblíquo e, por último, de tratamento. Hoje, nós vamos estudar os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Bom, o que são os pronomes pessoais? São as palavras utilizadas no momento que eu estou falando, no ato da minha comunicação. E elas substituem os nomes, certo? Para facilitar a compreensão e a escrita. Na hora da minha comunicação, hein? E os pronomes pessoais do caso oblíquo? Diferente dos do caso reto, que lembram, tinham a função de substituir o sujeito da frase, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles não substituem o sujeito. Eles podem substituir ou, na verdade, eles têm a função de complemento. Eles vão complementar ou um substantivo, um adjetivo, enfim, ou um verbo principalmente, mas eles vão complementar. Querem ver? Ó, prestem atenção. Primeiro, nós vamos saber quais são.
Que palavrinhas são essas que aparecem para nós no nosso dia a dia e a gente nem sabe o que elas são? Mas eu tenho certeza que você já deve ter utilizado essas daqui no seu dia a dia. É claro que você já usou. Veja só, lembrando que nós temos singular e plural. Lembram disso? E segue a mesma regra dos pronomes pessoais do caso reto. Nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa. E aí as do singular, nós temos a primeira pessoa, me, mi, comigo, da segunda pessoa, te, ti, contigo, da terceira pessoa, se, si, consigo, o, a e lhe. No plural, primeira pessoa, nos, conosco, segunda pessoa do plural, vos, convosco, terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as e lhes. Se você não lembrar um pouquinho, volta lá naquele vídeo que a tia passou dos pronomes pessoais do caso reto e depois assiste esse aqui de novo, que eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Tudo bem? Bom, olhem esse exemplo. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Nesse caso, eu vou substituir o sujeito da frase, o livro, certo? Então, eu vou substituir por um pronome pessoal do caso reto, que é a função dos pronomes pessoais do caso reto. Ao invés de eu falar novamente, o livro ficou lá durante uma semana, eu não preciso novamente repetir o livro. Eu posso substituir por um pronome. E foi o que eu fiz. Eu substituí pelo pronome ele. Então, ele ficou lá durante uma semana. Olhem agora o exemplo de baixo. O livro, eu deixei ele sobre a mesa. Ao invés de eu usar o pronome ele, aqui, ó, que é um pronome pessoal do caso reto, eu deveria usar um pronome pessoal do caso oblíquo, porque afinal de contas, quem complementa, quem auxilia o verbo são os pronomes pessoais do caso oblíquo. E ele não é do caso oblíquo, você lembra? Ele é do caso reto. Então, o correto seria eu escrever assim: o livro, eu deixei-o sobre a mesa. Deixei o sobre a mesa. Querem ver mais? Vou dar outro exemplo. Olha só. O livro estava sobre a mesa. Certo? Peguei-o e coloquei-o sobre a estante. Percebam que essas letrinhas, o, nesse caso, não é um artigo. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele está auxiliando, complementando o verbo. Olha só, esse o, ele está substituindo a palavra livro. E ao mesmo tempo, ele está... E ao mesmo tempo, ele está complementando os verbos, ele está ajudando. Ele vem em seguida do verbo, ele complementa. Entenderam? Então, ao invés de eu falar assim, ó, o livro estava sobre a mesa. Olha como nós falamos isso no nosso dia a dia e não é correto. Peguei ele e coloquei ele sobre a estante. Tá certo isso? A gente pode até falar no nosso dia a dia, mas não é certo, ok? Eu tenho que substituir por um pronome do caso oblíquo e não do caso reto. Vamos para outro exemplo. Está comigo o seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Comigo é um pronome. E é um pronome que está identificando quem tem o caderno e, ao mesmo tempo, está auxiliando, está complementando o verbo. Qual verbo? O verbo estar, certo? Que está conjugado como está. Está comigo seu caderno. Olha agora isso daqui, ó. Olha essa farra que está acontecendo, gente. Que jantar mais animado entre amigos, né? Bacana. Prepararam a ceia. Bom, se numa conversa eu utilizar várias vezes a ceia, 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 vai ficar chato, não vai? Vai ficar muito, nossa, nem é legal a conversa. Parece que, nossa, que a pessoa nem sabe falar direito. Pois bem, eu posso substituir a palavra ceia, a ceia, por um pronome pessoal do caso oblíquo. Por que eu vou substituir um pronome por um pronome pessoal do caso oblíquo e não do caso reto? Porque eu vou
auxiliar, eu vou complementar o que, gente? Eu vou complementar o verbo prepararam. Então, olha só, eu substituo a ceia por um pronome. Qual o pronome? O pronome na. Então, ao invés de eu falar prepararam ela, é prepararam na. Bom, essas regrinhas você vai ficar cobra, você vai ficar muito esperto com o passar do tempo, com muito treino e muita leitura. Mas eu vou te dar uma dica. Olha, todos os verbos, quando o verbo terminar em N, ão e oin, você vai substituir por no, na, nos e nas. Como no exemplo aqui, ó, prepararam, não terminou em M? Ao invés de eu colocar prepararam ela, é prepararam na. Numa conversa, se eu já citei que estavam preparando a ceia, que a ceia estava uma delícia, que a ceia tinha muitas coisas, ao invés de eu repetir sempre a ceia, se vier depois do verbo, eu simplesmente vou colocar o pronome na. Prepararam na. Fica muito mais correto, fica correto e muito mais bonitinho, né, gente? Olha lá agora outro exemplo, ó. Vou convidar meu irmão para brincar. Vou convidar meu irmão para brincar, vou chamar meu irmão para correr, vou falar para o meu irmão as brincadeiras que eu gosto. Há necessidade de eu repetir sempre meu irmão, meu irmão, meu irmão, nas diferentes frases da conversa? É claro que não. É para isso que nós temos os pronomes. E é por isso que você precisa aprender para falar corretamente. Então, meu irmão, eu vou substituir por um pronome pessoal do caso oblíquo. E por que que eu tenho que substituir por um pronome pessoal do caso oblíquo? Porque ele está em seguida do verbo. Qual verbo? O verbo convidar. Portanto, gente, eu substituo meu irmão por lo. Então, outra dica, quando o verbo terminar em R, como no exemplo aqui, convidar, terminar em S ou em Z, eu vou substituir o meu substantivo, né? O que eu quero substituir para o pronome, por lo, lá, los e las. Convidei os meninos. Ao invés de eu falar, convidei os meninos estão brincando, ou chamei os meninos, convidei os meninos, brinquei com os meninos. Ao invés de eu falar, se eu estou falando várias vezes dos meninos, eu não preciso ficar falando os meninos, os meninos, os meninos. Não é necessário. Eu posso substituir os meninos por um pronome. E aí, nesse caso, eu vou substituir os meninos por os, porque, novamente, ele está do ladinho do verbo. Querem ver como a gente fala muito normalmente? Normalmente, a gente fala no nosso dia a dia. Ao invés de nós falarmos convidei-os, nós falamos convidei eles. Aí é que tá. É errado. Apesar de nós falarmos todos os dias, e é natural nós falarmos assim, é uma linguagem muito informal. A correta, a linguagem formal, é substituir eles por os. Então, eu não utilizo eles, eu utilizo os. Ao invés de convidei eles, convidei os. Certo? Certeza que você faz isso. Eu muitas vezes também faço. Às vezes a gente dá uma escorregada, né? E por último, um último exemplo do pronome pessoal do caso oblíquo. Vou dar a ele um queijo. Ao invés disso, eu substituo a ele por vou dar-lhe um queijo. Certo? Bom, agora que você já teve vários exemplos, o pronome pessoal do caso oblíquo, ele é um pouquinho chatinho mesmo, ele tem muitas regras. Mas como que a gente descobre, como que a gente fica esperto nisso? Treinando, fazendo muito exercício e lendo muito. Leitura é a chave de tudo. É muito importante que você leia. Quando você lê, você se apropria da forma correta de se escrever,
da concordância, e daí você mal percebe e já está utilizando as regras gramaticais de forma natural na sua vida, certo? Então, bora ler. Fica a dica. Que tal hoje você, antes de dormir, pegar um livro de história e ler? Bem bacana. Convida a mamãe e papai, leia para eles, certo? Leia a eles. Um beijo muito grande, ó, estadão, ó. E o meu abraço de urso bem forte, bem forte, bem forte, certo? Então, tchauzinho, turminha. Turminha, até a próxima. Tchau, tchau.